está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bem, gente, hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2015. A nossa equipe já está pronta para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Jair Cardoso, nosso índio, o Helder Fernando, nossa Cátia Regina Catita. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, cujo assunto de hoje é bem interessante, vai chamar a atenção de muita gente hoje, viu? Mulher gastando finança. A pastora Marcione vai ter um trabalho aqui hoje. Vamos lá, vamos começar então o nosso Debate 93. Lembrando que você pode falar com o debate. Vamos embora. Com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Dito isto posto, vamos nós ao nosso assunto de hoje. Minha mulher tá gastando tudo. Minha mulher tá gastando todas as nossas finanças, tá dando ruim o trem aqui, inclusive o nosso dízimo. Antes de me casar, eu jamais deixei de ser dizimista, mas hoje eu me tornei um infiel a Deus por causa dela. O que um homem deve fazer quando a esposa interfere em tudo e jamais o escuta? Como parar alguém que só sabe gastar? A falta do dízimo pode arruinar a vida familiar de um casal? O que devo fazer para que a minha mulher entenda que poupar é preciso? Há momentos no casamento que o homem deve se impor e fazer com que a esposa se cale, mesmo que contrariada. Eita, boa sorte para você na tentativa, meu irmão. Vamos começando então aqui com os nossos destaques aqui pela ordem da escolha dos destaques. Minha querida pastora Marcione Garcia, emprestando o seu charme e inteligência à mesa. Ela é pastora da comunidade missionária Proclamai, em Paciência. Bom dia, pastora Marcione, seja bem-vinda, bênção. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. O que um homem deve fazer quando a esposa interfere em tudo e jamais o escuta? Então... Ela pega logo esse destaque, logo a primeira escolha do destaque. Na verdade, o Senhor sabe todas as coisas. Olha só, a Bíblia fala, me afirma primeiro lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 10, ele diz assim: por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. E a gente, continuando lendo esse texto, a gente percebe que se há a interferência da mulher, né, dentro do casamento, é porque o homem não está exercendo o seu papel de homem do lar, né, de esposo, de marido, não está exercendo o papel que deve exercer, como a Bíblia Sagrada delega ao homem uma autoridade, diferente de achar que a mulher possa ser um tapete e tal. Se ele não tem, o lar dele não tem Jesus, o Cristo, como autoridade do lar, ele nunca conseguirá ser autoridade sobre a mulher. Vai ter uma bagunça. E, na minha opinião, lendo esse e-mail, eu vejo que tem alguma coisa assim um pouco bagunçado, até porque ele coloca a culpa na mulher. Eu era dizimista, não sou mais por causa dela. Então isso aí, assim, eu achei muito pesado, né? Eu não sou, então assim, a culpa é dela, né? Eu acho que ele não está exercendo o papel que ele deveria exercer. Seguindo a ordem da escolha aqui, dos destaques, o pastor Paulo César Braga, pastor da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Muito bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo. Isso não parece uma coisa que a gente viu lá no Gênesis, lá no início do Gênesis? Como diz a pastora Marcione, o cara tá pondo a culpa só na menina lá, rapaz. É verdade, Deus havia dado a orientação e quando ele chega para conversar com o homem, ele vai dizer: olha, foi a mulher que me deste por esposa, a mulher disse que foi a serpente. Mas não deveria ser, Cid, mas é muito comum hoje. As pessoas estão transferindo responsabilidades. Como falou muito bem aqui a pastora, o homem tem o papel dela dentro do lar. Não contradizendo o que foi dito sobre a questão da autoridade, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói.
Então, quando uma mulher, ela decide o que está decidindo, que na verdade eu acho que não é nem mais uma decisão dela aqui, porque eu vejo como uma doença. É uma mulher que está precisando de um acompanhamento, né? Existe hoje uma doença chamada oniomania, que é uma doença, hoje não, já há um tempo, né? É uma doença do consumo, do gasto excessivo, de sem pensar, vai fazendo as coisas assim. Isso tem acompanhamento médico, psicológico. Verdade. Isso precisa... Então, eu acho que o que precisa ser feito aqui, primeiramente, é o marido entender, sabe? Entender que ela é uma pessoa doente e existe uma patologia e que precisa ser acompanhada. É como uma pessoa que tem um outro tipo de vício, um alcoólatra, um drogado, que precisa de um olhar, sabe, mais amoroso, cuidadoso, e uma coisa realmente que vai além. Agora, aqui eu acho que saiu um pouco da relação marido-mulher. Precisa aqui de alguém, de um apoio extra, né? Pastoral nem se fala, agora psicológico, com certeza. Com toda certeza precisa. Entre nós também está o pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Muito bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo. A mulher está gastando até o dízimo, pastor. E aí o esposo quer saber como é que ele vai fazer com a esposa que interfere em tudo e jamais o escuta. Como é que é, seguindo essa mesma linha? Bom dia para todos, é um prazer estar aqui outra vez e prazer estar aqui com os debatedores aprendendo aí. A grande questão, ô JR, todos nós sabemos, Cid. Quase igual, amigo, igualzinho. A única diferença entre, por exemplo, a única diferença que é no caso que eu e o pastor Amadeu, nós temos o mesmo cavanhaque. Mas o JR é igualzinho. Continua, pastor. Igualzinho, cabelo e tudo, né, Cid? Não, o cabelo só podia ter omitido essa informação, mas vamos continuar, vamos embora. A grande questão, Cid, né, é que todos nós sabemos, né, que realmente a infidelidade ao dízimo, Deus considera como roubo, né? Está escrito isso lá, Malaquias capítulo 3:8, né? Isso traz uma maldição também, a infidelidade ao dízimo, todos nós sabemos das consequências. Mas a questão aqui, eu quero citar o texto de Amós capítulo 3, verso 3, que diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo? Como foi dito aqui pela pastora e pelo pastor, tá uma bagunça aí, né? Não há acordo. É verdade. E provavelmente essa discordância não é só na questão financeira, porque a gente percebe pelo e-mail que estamos lendo que não há harmonia. É verdade. Provavelmente em muitas coisas, né? Então é uma questão, realmente Jesus tem que vir para esse lar. Agora eu também... a pastora falou da questão do papel do homem, realmente, essa coisa de transferir. Hoje as pessoas têm essa mania, né, de transferir, né? É ele, é ela. Verdade. Mas a questão também... A culpa é de Adão, foi Adão que começou com essa brincadeira sem graça aí. Foi. Mas a questão é que as duas partes, elas precisam olhar no espelho espiritual, vamos dizer assim, ou melhor, olhar para si. Fazer uma reavaliação, quebrantar o coração e deixar Jesus entrar. Amém. Porque aí são as duas pessoas, né, que precisam se acertar com Deus, e cada um colocando as suas dificuldades, reconhecendo os seus erros, cada um assumindo o seu papel. Um não pode querer assumir o papel do outro, mas para ter essa conscientização, Jesus precisa entrar. Amém. Realmente Jesus precisa entrar, os corações precisam ser quebrantados, né? Aí tudo vai se resolver. Agora a questão do dízimo é perigosíssimo, né? As pessoas brincam com dízimo. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu quero entregar os atrasados. Aí eu falei: rapaz, isso não é pagamento não, se conserta, né? Daqui para frente, isso aí você não tá fazendo pagamento, não tem atrasado, não tem juro, né? Se acerta, a pagar os atrasados, atrasado, não tem isso, se acerta aí, se conserta, pede perdão e daqui para frente, ok? É muito sério essa questão do dízimo e as pessoas não levam muito a sério não. Jesus precisa entrar nessa união desse casal. E eu quero também chamar para entrar na conversa pastor Amadeu Vieira, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa Brasil, em Itaboraí, sendo hoje a sua estreia, a primeira vez aqui no debate. Seja muito bem-vindo, pastorzão. Seja louvado o nome do Senhor, uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse debate, que é líder de audiência no nosso planeta lusofônico, digamos assim, onde tem um brasileiro que tem contato com esse Rio de Janeiro e
com essa rádio espalhada no mundo, como eu já fui alimentado por ela quando eu morei 8 anos na Suíça. Voltando aqui para o tema. Sobre esse menino aí que tá com problema que a esposa interfere em tudo e jamais o escuta e tá torrando tudo. Verdade. É cultura do brasileiro em si e, sobretudo, do evangélico, não procurar um profissional. Isso é básico no meio assim, dos evangélicos. Um psicólogo, a pessoa já parte do seguinte ponto, que psicólogo é para quem está muito doente ou quem está louco ou psiquiatra. E não tem nada a ver. Eu corroboro aqui com a palavra do pastor Paulo César, que essa pessoa precisa de um profissional. Até tem pastores que são ligados à psicologia, psicanalista. Eu, por exemplo, fiz uma pós em psicanálise e comecei a entender esse universo, que nem tudo é o demônio. Às vezes é questão cultural, é questão familiar. Essa mulher, se ela parar de consumir, ela vai ficar depressiva. Ela vai ter que substituir esse prazer que ela tem de consumir por uma outra área. Ela vai ter que começar a ler livro demais, ou ela vai começar a ir para academia demais, que são fugas para gerar prazer. Demais. Então, melhor comer demais, dormir demais, etc. Tudo então, demais. O que ela tem que fazer? Buscar um equilíbrio através de um profissional. E ele também tem os seus problemas, já ligado a algum fator, digamos, cultural, ou da sua infância, da sua formação, como diz a pastora. Em muitas outras áreas ele tem o mesmo problema. Ele só não detectou. Então é fácil trazer uma fuga, dizendo, não, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de Eva, da mulher que tu me deste, mas na verdade o indivíduo precisa de uma ajuda, de equilíbrio em muitas áreas da vida dele. Aí ele vai conseguir prosperar, aí ele vai conseguir ter um resultado diferente desse que ele está tendo. Sobretudo, questão de dízimo. O devorador faz uma bagunça, né, na vida dessa pessoa que não tem esse princípio de ser fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Um tópico importante que eu reparo na Europa é cultural do europeu guardar, economizar, equilibrar, seja ele crente ou não crente, ele tem esse princípio. A Suíça, por exemplo, os suíços são muito matemáticos, né, nas questões. A gente não vê muito isso no Brasil, que a gente, devido à nossa formação, nosso passado, a gente prima mais pela praticidade. A gente é meio que guerreiro e acabou buscando esses subterfúgios para nos gerar prazer. Mas chegou o momento da gente se equilibrar e colocar em ordem, usar os profissionais, falar com o pastor, ser sincero e acreditar que tem um problema, né? E às vezes bem patológico, como diz aqui o meu amigo pastor, que foi muito forte na sua fala. Agora, se a gente não ouvi-la... Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Diga lá, Marcela. Achei que fosse dizer que ia ter um problema. Bom dia. Não, ia ter um problema se a gente não ouvir. A gente quebra um pouco o protocolo, não dá certo. Então tá isso que eu ia dizer. Bom dia, Cid. Bom dia, Marcela. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Pesquisa é clara. Você conhece aí alguma esposa que gasta tanto, mas ela gasta tanto, que não sobra dinheiro nem para o dízimo? É essa a questão. A esposa que gasta demais e que a desculpa é do marido é que não está sobrando nem pro dízimo. A culpa é dela. Presta atenção, hein? 82% dos ouvintes por telefone afirmam que conhecem. O quê? Que conhece alguém assim? Exatamente. Eita. E no site 64% deles também conhecem. Meu Deus. A questão não é apenas uma mulher que gasta demais, mas uma mulher que gasta demais e que não está deixando nem sobrar pro dízimo. Então daí você já tira um panorama de tanto de gente que está deixando de entregar seus dízimos. A questão que eu fiquei pensando, qual é a porcentagem de mulheres falando isso? Bom, a Luciana depois ela pode até dizer pra gente, né? Verdade, quantas mulheres ligam pra cá. E aqui no WhatsApp, telefone 968038319, uma mulher, que eu vou esconder o nome dela com muito carinho, ela disse assim, bom, esse assunto é excelente, porque o meu marido, às vezes ele é obrigado a mentir pra mim quando ele tem dinheiro. Porque eu reconheço, eu gasto muito. Eu sou compulsiva, foi o que o pastor Amadeu falou aqui. Foi. Às vezes eu não preciso daquilo e eu compro apenas pelo prazer de comprar. E uma outra mulher disse aqui, bom, na minha casa o gastão é o meu marido. E ele gasta tanto que ele não consegue pagar as contas, quem paga as contas sou eu, mas de fato o que vai pro sacrifício é o nosso dízimo, que realmente a gente não consegue entregar.
Pois é, gente. Olha aqui, daqui a pouco a Marcela volta trazendo mais essas informações para enriquecer aqui o nosso debate, mas tem um ouvinte também falando aqui o seguinte, ó, no meu caso, quem gasta mesmo e não tem controle nenhum é meu marido, gente. Há pouco tempo nós passamos uma dificuldade grande financeira e agora nós estamos nos reerguendo. Mas você sabe, eu achei que ele fosse mudar, gente. Só que não, ele continua sem equilíbrio e só quer saber de gastar. Minha cara pastora Marcione, como eu disse, eu não sei, a gente não sabe qual é a porcentagem de mulheres que admitiram que conhece alguém ou que conhece uma amiga de uma amiga de uma amiga que tem essa informação. Geralmente é ela mesmo que está falando isso. Como é que fica esse caso? Mulher, por que vocês compram tanto sapato e tanta bolsa, pastor? Então, Vê que eu já fiz uma... Então, eu não saberia te explicar exatamente o que acontece com a gente. Mas eu vou falar uma experiência que eu vivi, tá? Então, assim, conforme você vai fazendo algumas movimentações, começa a surgir uns cartões de crédito pra você, e aí você vai pegando aquilo, você vai achando que aquilo é uma benção, né? Aí você vai liberando o negócio. Aí você entra no shopping, você fala, nossa, que roupa linda. Tá na aí promoção. você vai lá e passa 10 vezes sem juros. Aí você entra numa outra loja e fala, nossa, 10 vezes sem juros. Quando você vê só... Parcela tudo. E você vai parcelando tudo em 10 vezes sem juros. Quando você vê só todos os cartões, eles estão estourados. E aí você tem que, depois, no final do mês, juntar aquilo tudo. E aí, como é que você faz? Então, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Eu tomei um propósito. Uma coisa eu digo. Dízimo. Eu, pastora Marcione Garcia, né? Sou pastora há 7 anos. Mas sou convertida há 23. Nunca deixei de entregar o meu dízimo e nem a minha oferta alçada, nem a minha oferta voluntária. Nunca. Agora, gastar... Meu caro Cid, eu já gastei muito. Já gastei muito, já me enrolei e eu peguei os cartões tudo e quebrei tudo. Eu só tenho um cartão hoje, querido, pra glória e honra do nome do Senhor. Então hoje eu tô feliz, tô tranquila porque estourou ele, acabou. Não dá mais, entende? É preciso ser radical esse ponto. O caso, pastor Marcione, no meu caso, se ela não fizesse isso, a coisa ia complicar mais. Era bola de neve. E aí, o que vocês acham disso? É preciso, no caso, esse moço ser radical aqui? Por exemplo, um ouvinte falou que é o seguinte, meu marido às vezes tem que mentir pra mim, ou no caso, omitir que tem dinheiro, porque senão eu torro tudo. E, gente, numa situação dessa, como é que fica? Vocês falaram sobre a questão de autoridade do marido em casa. Tá, tudo bem, o homem é o cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço, gente. Eu posso só aproveitar, pastor Amadeu, aproveitar até que ele falou sobre a questão que a gente acaba tendo alguns problemas. No começo, pastor, eu tive mesmo. Porque assim, eu tinha uma dificuldade de ir a algum lugar, olhar aquilo e falar, eu não posso comprar. E aquilo me dava uma tristeza na minha alma. E eu fui pedindo ao Senhor, Senhor, tira isso de mim. Tira isso de mim. E o Senhor foi tirando, foi me tratando. Porque eu reconheci, entendi que eu precisava. Mas eu busquei em Deus. Eu não precisei de tratamento, graças a Deus. Porque admitiu logo, né? Admitiu que estava porque eu reconheci. Exatamente, falta isso. Falta reconhecimento. Essa é uma questão de reeducação. As pessoas, toda mudança é muito difícil. Mudar é horrível, mas mudança proporciona um novo universo, credibilidades, possibilidades. Quando você, por exemplo, muda de uma casa para outra, você vai achar o anel que sumiu, você vai achar aquela moeda que estava atrás do sofá, e você tem a mobília, você agora mudou, ela vai te proporcionar um prazer. Só que tem que ensacar, embalar, tirar poeira, achar sujeira. Então, nenhuma mudança, ela é fácil, ela é questão de sacrifício. Então, requer conscientemente dessa pessoa uma reeducação. Primeiro tem que partir do ponto que tem um problema. Você não pode tratar nenhum doente, nenhum paciente, se ele não entender que ele tem um problema e ele precisa de ajuda. Se ele achar que ele é bom, que ele é inteligente, que ele não vai conseguir se tratar, né? Enquanto o indivíduo acha que ele é legal, que ele é perfeito, que o erro está na mulher, ele não vai resolver. Vai viver uma vida de derrota em derrota e não vai obter vitória. Então, remédio, deixa para você reeducação. E oração, porque o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, ele vai tratar isso. E ele vai trazer outras coisas, outras amizades, ele vai trazer coisas que possam somar com você. Porque você chegou à consciência que tinha um problema e que precisava de uma intervenção espiritual, uma intervenção de profissional, que Deus pode usar alguém para poder intervir. E hoje, pastor Amadeu, eu entro no shopping e eu gosto de tomar um cafezinho. E fico feliz da vida. Aí eu deixo pra tomar café em casa, eu fiquei mão de vaca agora. Cid, eu acredito que cada casal tem a sua história,
às vezes um problema que eu posso passar com o meu cônjuge, o pastor aqui pode estar enfrentando da mesma maneira, mas vai ter outras maneiras de agir. Quando a gente olha esse e-mail friamente aqui, a impressão que se dá é que a forma que esse marido está agindo com essa esposa, porque eu ainda acredito na força do diálogo. Sabe, eu ainda acredito naquela coisa do sentar, de você rever as coisas. Olha, meu amor, senta aqui, vamos ver, olha o que está acontecendo, planejar as finanças, criar um orçamento familiar e tentar fazer com que, esgotados os esforços, porque eu acho que o psicólogo, tudo isso é válido que eu disse inicial, mas eu acho que existem algumas coisas que nós, como maridos ou cônjuges, precisa fazer dentro de casa, precisa ter uma reação. É a comunicação, né? E a reação que eu estou vendo aqui nesse e-mail, o tempo todo, desde o início, essa mulher vai para a cruz daqui a pouco. Porque ele não está fazendo nada para que possa restaurar o emocional, sabe, o desejo, o repensar, ter uma nova atitude, porque do início ao fim do mês ele está dizendo, ela, eu era fiel antes de casar, depois que eu me casei eu me tornei infiel. Ou seja, ele também está colocando todo esse peso do problema de não ser dizimista, das finanças, de estar gastando demais, em cima dela, quando na verdade ele precisa aliviar um pouco essa carga. Essa carga, ela não está precisando agora realmente de uma carapuça, dele ser o carrasco e colocar para ela tudo que ela está fazendo. Eu acredito que nesse momento é preciso ter calma, é preciso ter tranquilidade, é preciso pontuar os equívocos, pontuar onde começou isso, onde começou. Será que foi assim de uma hora para outra? Ele era tão fiel assim? Será que ele é um santo homem tão bom assim? Não, foi desde que ele se casou com ela. Então, e aí ele já está dizendo que, querendo ou não, em última análise, o relacionamento dele já é um problema antes de acontecer qualquer coisa. Mas ele faz uma pergunta aqui, que é interessante aqui. Há momentos no casamento que o homem deve se impor e fazer com que a esposa se cale, mesmo que contrariada. No ele vai arrumar um problema que ele está vivendo aqui, esse impor, eu acredito que tem que ser na base do diálogo, porque se ele tentar colocar que a autoridade, bater na mesa, eu acho que isso aí vai... Que eu acredito que a autoridade que a Bíblia fala não é a imposição, né? Eu não acho que seja bater, pegar, apertar lá na parede, jogar ela... Porque não funciona. Não vai funcionar. Essa imposição não funciona. Diálogo Mas, e diálogo. Dependendo... Tem como ser homem, de verdade. Precisa, carinhosamente, né? amorosamente. Precisa. E olha, a gente vai fazer assim. Precisa. Nós vamos tratar essa área assim e vai ser assim, acabou. Precisa. Dependendo da personalidade do outro, né? Você vai criar ali uma guerrilha. Sim. Uma guerrilha. Então, já pensou? Panela voando, né? Essas coisas dentro da casa de um crente. A Maria da Penha aí. É verdade. Então é complicado, né? Então, é como os pastores aqui disseram, tem que ser no amor. Eu acredito muito no poder da oração, porque no e-mail ele está dizendo aqui também que ela não escuta. É isso que foi o destaque, inclusive, do pastor Marcione. Então, provavelmente é uma pessoa de personalidade nesse sentido forte, centralizadora, provavelmente, né? Não escuta mesmo, é assim que é o certo e acabou, intransigente, como acabou de dizer aqui ao meu lado o pastor Paulo César. Nesse caso, vai fazer o quê? Vai degladiar, ele vai usar a força? Aí o diabo vai fazer festa. Na minha opinião, clama ao Senhor. Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei. A gente clama e Deus dá a resposta. A princípio, é isso. Aí, desculpa, a gente diz assim, gabinete, clama vai para o gabinete com o seu pastor para ele orientar. E se o pastor dele não tem tal conhecimento para resolver e agir uma situação dessa? Então, talvez ele não tenha sabedoria, esse entendimento, esses caminhos de entendimento para poder resolver essa questão. Aí precisa estar linkado a quem pode ajudar, que é a princípio o pastor dele, né? Pois é, a Marcela Bastos está de volta. Diga aí, Marcela. Ô Cid, aqui no WhatsApp tem muita gente compartilhando suas histórias, enfim, muita gente dizendo, muitas mulheres reconhecendo, olha, eu gosto de gastar sim, mas aqui em casa a gente equilibra, eu e meu esposo, nós tiramos primeiro o dízimo. Tem até uma ouvinte que ela botou risos, depois ela falou assim, até porque meu marido entende, ele é evangelista e ele sabe que eu tenho que andar bonita do lado dele. Olha a desculpa da irmã. Do lado. Olha a desculpa mas da ela irmã. diz que no do Senhor eles não metem, mas já tem outras pessoas que escrevem reconhecendo que o debate está sendo uma bênção, pelo menos para esse primeiro patamar de reconhecimento de ajuda. E uma das nossas ouvintes aqui escreve, gente, olha, eu tenho 19 anos apenas, e no ano passado eu fiz um cartão a pedido da faculdade, só que eu não parei de gastar. Depois disso
eu só gastava mais. A faculdade parou de dar o dinheiro porque a bolsa dura 1 ano. Só que eu não parei de usar. E depois de 3 meses, o que aconteceu? Eu parei de dar o meu dízimo. E acredito que por isso tudo na minha vida começou a dar errado. Inclusive que eu parei de dar o dízimo. Hoje meu nome está sujo, eu devo dinheiro no cartão e eu espero no Senhor poder pagar e ter a minha paz novamente. Veja, ela disse que perdeu a paz. Mas não tem como ter paz, porque afinal de contas, se a pessoa tivesse, tem até uma brincadeira que o pessoal faz na internet, se você está se sentindo solitário, atrasa as contas para ver só quanta gente começa a te ligar todo dia. E aí, agora tô ligando 6 horas da manhã, gente. Meu caro pastor Paulo, como parar alguém que só sabe gastar? Seu destaque, meu amigo. E aí, como é que a gente para alguém assim? Eu brinquei com o pastor Carlos Gilmar aqui, quando ele disse que é preciso orar, e eu brinquei assim, orar e guardar o dinheiro, esconder o dinheiro. E quebrar o cartão, como o pastor Macione fez. E quebrar o cartão. Primeiro, Cid, como a pastora contou seu testemunho, tem momentos que a gente precisa tomar uma decisão radical mesmo. Claro. Tá? Radical, quando a pessoa reconhece, ela toma aquela decisão, e toda decisão tomada em Deus, que é para construir, que é para realmente você voltar a uma vida de obediência, eu acredito que Deus honre essa decisão. Amém. Agora, como parar de gastar? Se equilibrando. Foi o que eu disse, sabe? Com diálogo, revendo os pontos, o que está sendo demais e tal, e reconhecer que realmente está precisando daquela ajuda, daquele toque, procurar o marido, né? Os dois entrar num propósito, em oração, porque se um só deixar por um só agir, tanto um achando que o outro só está doente e a outra achando que vai se curar sozinha, vai ter um problema. Nesse caso aqui, eu vejo uma patologia sobre o casal. Aqui ambos precisam tomar uma decisão. Nesse caso não é só da mulher. Aqui o cara, como parar de gastar? Os dois sentando, repensando a vida, repensando os valores, repensando o relacionamento, até porque dentro de outros e-mails que a gente já ouviu aqui, 10% do que nós ganhamos não resolve os nossos problemas. Porque geralmente a primeira coisa que vem é o dízimo. Vê aqui, o meu dízimo. Deixei de dar o dízimo. Por quê? Porque a gente tem uma sensação falsa de que com aqueles 10% a gente vai suprir outras coisas. E na verdade, a gente só acaba entrando num buraco mais fundo ainda. Os 10%, eu já pensei isso diversas vezes. Você pega 10% da sua renda, pega o todo que você tem para pagar e vê se você realmente vai pagar com os seus 10%. Não vai. É um engano satânico, é um engano do diabo, porque o diabo entra, a gente fala em diabo aqui, quando tem brecha. E quando você dá uma brecha como esse casal, até então, que eu creio que após esse debate ou durante, eu creio que eles estejam ouvindo, e com certeza o Senhor vai estar dando uma direção a eles, eu acredito nesse poder, né? De repensar, de refazer um planejamento, porque casamento é planejamento de vida a 2, não é de uma pessoa só. E se a gente for pensar direitinho nessa questão do dízimo, o dízimo também já dá um princípio de uma organização financeira dentro de casa. Primeiro você tira a primícia. Sim. E você administra o restante para você viver com ele. Tem outras coisas que esse nosso ouvinte fala aqui, no caso, meu caro pastor Amadeu. O que fazer, o que devo fazer para que a minha mulher entenda que poupar é preciso? Já falamos aqui sobre essa questão de que é preciso um equilíbrio. Também já falamos sobre a questão de uma ajuda profissional. Aí a pessoa pergunta, já tem uma pergunta aqui, como é que funciona, como é que é o nome que você dá a essa pessoa que te ajuda? É planejador financeiro, gente. E tem profissionais que lidam com isso. Mas eu não posso fazer isso porque, na final de contas, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus e tal. Gente, a gente espiritualiza tudo. É o caso aqui de espiritualizar tudo, ou a questão de ser uma questão prática também de vida civil, por assim dizer? Vamos colocar assim. O e-mail, assim, precocemente falando, fazendo análise, ele demonstra, assim, pessoas muito religiosas, né? Então, quando a pessoa é muito religiosa, pelo menos um deles, pelo menos o marido está colocando aqui, ela tem dificuldade nas áreas técnicas, né? Nas áreas normais, porque acha que tudo é espiritual, tudo é o demônio, e tem esse bloqueio já em si. E até eu sou pentecostal. Exemplo, existe 80% dos desviados é de linha extrema pentecostal, bem pentecostal, né? Você raramente vai ver um equilibrado, digamos assim, o meu pessoal da minha denominação vai até me matar por isso. A cada 10 assembleanos desviados, você vai encontrar 2 batistas, um presbiteriano, por conta da questão equilíbrio. Então esse casal precisa entender que existe a parte técnica da coisa, da vida, coisa natural. Até porque sol e chuva caem sobre os bons e os maus. O ímpio prospera, o crente prospera.
todo mundo que tem inteligência, sabedoria, equilíbrio, prosperam. E a gente tem que desassociar essa parte espiritual dessa parte técnica. Então eles precisam entender que eles precisam dessa praticidade. Eu, por exemplo, tinha dificuldade de ajuntar dinheiro. Muita dificuldade. Está na Bíblia. José falou com o faraó que ele ajuntasse um quinto. As técnicas de ajuntar dinheiro. Como eu comecei a aprender a juntar um pouquinho de dinheiro, não tenho muito, ninguém me assalta nem me sequestra. Eu lá, hein? Fica dando ideia. Suíça, eu tô só avisando. Aí o que eu fazia? Lá é franco suíço. Eu não consegui, eu falei, se eu ficasse com franco suíço na mão, qualquer necessidade eu ia pegar e gastar. Eu comecei a comprar dólar. $5, $2, já que eu cheguei a comprar $1, me dá $1 aí. Lá porque não tem essa questão de juro, lá é quase que zero, né? E eu, com essas moedas estrangeiras, não tinha como gastar. Na hora de necessidade, eu vou na casa de câmbio, lá na cidade, não sei aonde, não aceitam comprar mercadoria em dólar. Então, eu comecei a juntar. E teve uma época que eu nem contava esse dinheiro para não sofrer a tentação, para me curar. Isso trazia o equilíbrio. E chegou um tempo que eu fui olhar e eu estava com quase $10 mil. Escondido, guardado, embolado. E sem poder gastar. Gastando. De 5. Comprando $50, $20. Então é princípio, é autodomínio, domínio próprio, que é fruto do Espírito. Então, o meu conselho para esse casal é que eles busquem esse equilíbrio, essa sabedoria. Dízimo é o seguinte: recebeu o seu dinheiro, o seu pagamento, ore a Deus e tira o que é dele, porque o primeiro é dele, o primogênito é dele. Agora vai pagar tudo, vai gastar tudo, para depois ir lá na conta sacar o dízimo? Não vai entregar. Eu, por exemplo, meu irmão, não vai entregar. Eu não vou nem no culto, eu já vou direto no tesoureiro, sei que é um homem altamente equilibrado, de confiança, vou lá, aqui meu dízimo, pronto, acabou, para não sofrer a tentação. O destaque do pastor Carlos foi o seguinte: a falta de dízimo, a gente, essa questão já espiritualizando a coisa, a falta de dízimo pode arruinar a vida familiar de um casal. Isso porque tem um recado aqui, um depoimento de um ouvido, diz assim, meu caro pastor Carlos: tem um casal que está com esse problema de administrar o dinheiro, sabe por quê? Porque a esposa acaba se excedendo no cartão de crédito, e acabou que em 6 meses sem dizimar, só para quitar a dívida do cartão, depois desse período eles tiveram que dobrar o dízimo. É isso que me chamou a atenção, tiveram que dobrar o dízimo que deixaram de pagar nos últimos 6 meses. Graças a Deus eles estão aprendendo a administrar o dinheiro que ganham. O senhor falou sobre essa questão. Não é pagamento, isso não é carnezinho de loja de departamento. Com certeza. Claro que... Como é que funciona isso? Eu fiquei 3 meses sem pagar o dízimo. O que eu faço sem dar o dízimo, sem pagar? Claro que eu tô aqui em rede nacional até mundial, não vou falar que ele fez errado, já que ele abençoou a igreja dele, ele dobrou, triplicou, amém, né? É de cunho pessoal essa coisa. Coisa pessoal. Agora, nós sabemos muito bem que existem 2 aspectos aí importantes para ser analisado: fidelidade e organização, né? Você é uma pessoa desorganizada, não é a fidelidade que vai consertar isso. Você vai continuar sendo desorganizado. Você vai continuar sendo desorganizado. A fidelidade é algo de conversão mesmo. Você adora ao Senhor, obedece e devolve aquilo que é de Deus. Tanto que ele fala em Malaquias: vocês me roubam. Quando ele fala vocês me roubam, é porque estão tirando aquilo que é meu. Então a questão da devolução é um entendimento bíblico, é fidelidade, e a pessoa precisa devolver. Agora, a questão é organização. Não tem problema não, eu vou triplicar. Sabe por quê, Cid? O que pode acontecer? Quando a coisa estabilizar, volta tudo de novo. Porque ela dobrou isso e aquilo, tal, aí ela entendeu que Deus, né, fez lá um movimento, fez um milagre na vida dela, e ela não se conserta a nível de organização. Então ela tem que desassociar, porque se você ficar espiritualizando, não, eu estou apertado, eu estou assim, porque eu não tenho entregue o dízimo. Eu não vejo por aí. Não vejo por aí. Deus está se vingando da pessoa? Isso, Deus está se vingando. Deus está fazendo pirraça com a pessoa? Claro que eu quero deixar bem claro que você sofre consequências sim quando desobedece. Gálatas 6:7, o que semear você colherá. Porém, quero repetir, você precisa se organizar. Não bota na conta de Deus a sua desorganização, né? Ou do diabo. Então, seja fiel sim. A minha mãe, eu passei um período mais ou menos assim,
como a pastora disse, né? Não que eu era compulsivo, mas a gente... Passava perto. Passava perto. Passava perto. E uma vez eu solteiro, né? Minha mãe falou assim pra mim, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu tenho observado, você tem entregue o dízimo, meu filho? Minha mãe falando pra mim. Eu falei assim, mãe, eu ando apertado. Ela falou assim pra mim, olha, ela usou essa linguagem na época, se vira, problema teu com as tuas dívidas, recebeu o pagamento, tira aquilo que é de Deus. Então eu aprendi isso. Ela falou, se vira, problema seu, recebeu o pagamento, tira aquilo que é de Deus, aí depois você se vira para pagar. Então a gente foi com essa palavra da minha mãe na época, a gente solteiro, novo convertido, a gente foi acertando essa questão da fidelidade e também organização. Tem aqui alguém concordando com o senhor aqui, ó. Gente, eu perdi várias vezes o controle com os cartões de crédito, cheque. Eu só mudei quando fiquei desempregado. Não tinha mais jeito. Eu não dormia, entrei em depressão, pois a minha avó me criou dizendo que o nome limpo de uma pessoa é tudo. Resumindo a história, voltei a trabalhar. Depois de 7 meses, eu fiz acordo. Passei quase 1 ano para me organizar. Quebrei, rasguei tudo que eu tinha. Quebrei os cartões de crédito, rasguei os cheques, cancelei tudo. Hoje vivo com o que ganho. Deu? Ok. Não deu? Beleza. Pastora Marcione, essa é uma das coisas que tem que fazer. Hoje eu vivo assim. Deu? Não, abri a bolsinha, tem lá eu sei que tá ali é porque eu posso gastar. Tá dentro do meu padrão, eu vou Passou lá e dali, já é procedência maligna. Já não é de Deus. Não flui mais. Não, já não é de Deus. Eu queria aproveitar assim, a palavra do pastor Amadeu, do destaque que você deu a ele, sobre o poupar, né? E como fazer a mulher entender isso, né? E pegando um bocado de cada pastor aqui, né? Que ouve a palavra da oração, da busca, da harmonia, da fala, da comunhão, enfim, tudo isso. Esse cara deve pegar tudo isso, juntar, né? Se for necessário fazer o jejum de Daniel, amém, glória a Deus que ele faça. Não importa se ele vai ficar em oração 30 dias, 50 dias, 60. Esse cara tem que fazer alguma coisa. Na verdade, ele tem que fazer alguma coisa para ele sentar como um homem de Deus com ela e falar assim, filha, em nome de Jesus, olha aqui as contas, olha quanto eu recebo, olha a fatura do cartão, olha isso aqui, olha o que... E sentar com ela, mas assim, debaixo de uma unção de Deus. Verdade, isso, de uma unção, ele não pode chegar de qualquer... Tem que ser mesmo debaixo de uma unção de Deus, porque eu tô falando de um casal cristão, de homem e mulher de Deus. Querendo crescer, né? Os dois, que querem, porque senão ele não mandaria esse e-mail. Ele tá querendo ajuda, ele tá gritando, ele tá falando assim, gente, eu não tenho força. Então, assim, a gente tá dando alguns pontos que eu creio que possa ajudá-lo e outras pessoas também. Olha, e concordando com isso, tem muita gente dizendo isso aqui, esse debate hoje está aqui, tem um ouvido dizendo, esse debate hoje é mesmo despertar para o povo de Deus, estamos ligadinhos na 93, gente. Amém. É tanta gente passando por isso, é crente com nome no SPC, crente com nome protestado, e a gente sabe que isso não é legal, não é legal em todos os aspectos, não é legal em nenhum aspecto, essa coisa de estar com o nome sujo, protestado, mas está faltando muita organização, e eu me coloco nesse meio que eu sou muito bagunçado financeiramente, eu tô aprendendo umas coisas que eu vou ter que começar a aplicar hoje ainda. Amém. Felizmente a minha esposa é muito melhor do que eu nisso. Que bom. Ela, gente, é sério, se eu tivesse o cartão de crédito eu entregaria na mão dela, sério. Que bom. E a Cláudia também, viu, pastor Paulo? A Cláudia realmente, eu vou dizer, como ela tá ouvindo, eu vou dizer que ela é mais equilibrada do que eu. Não, e só pra gente puxar um pouquinho mais em casa pro nosso lado, sabe que Cláudia em latim é com láudio, né? Ela é com láudio, com muito louvor, olha que bacana. Eu tava falando disso, Cid, dessa questão do dízimo, dessa alegria. Eu acho que o pastor falou da organização, mas eu acredito que a nossa vida ela é regida por princípios. Sem dúvida, claro que sim. E acho que nenhuma organização ela se dá na vida de um casal crente, como a pastora Marcione falou, quando ele não tem esse princípio inicial do dízimo. Que isso aí é o primeiro passo da conversão. Uns ainda tentam administrar o seu dízimo, não consegue nem organizar, administrar a vida dele. E a Bíblia diz que a 10ª parte é de Deus, ele quer administrar até aquilo que é de Deus. Verdade.
E, na verdade, se a vida dele está desorganizada, ele quer entrar nas coisas de Deus. Se Deus desse confiança para algumas coisas, que ia ser igual aquele filme, o Todo-Poderoso, né? O cara se sentia fazer uma bagunça, porque ele não consegue organizar o mínimo da vida. Aí o ouvinte faz uma pergunta: então, o que o senhor acha, pastor? Eu estou devendo tudo, estou com meu nome sujo, o que eu faço? Para de dar o dízimo para pagar minhas contas? Como é que eu faço? Não, ele precisa fazer um propósito a partir de princípios. Princípios são inegociáveis, Cid. E a oportunidade de começar é uma oportunidade maravilhosa agora. Claro, toda crise é uma oportunidade de recomeço. Ele precisa ver, faz um propósito com Deus, se organiza, refaz as contas dele, abre mão de algumas coisas, porque planejamento requer isso, a gente abre mão de alguns confortos, abre mão de algumas vaidades, sabe, abrir mão mas eu sou filha do rei. Tem que vestir o melhor dessa terra. Esse negócio do melhor dessa terra, tem muita gente ostentando, tem muito crente ostentando. É verdade. E quando eu falo ostentar, é de querer realmente ser alguma coisa que no fundo ele não é. É verdade. Quer viver uma vida de aparência e aí depois é o diabo. Eita! Mas o diabo é pai da mentira, ele tá vivendo uma mentira, então ele trocou de pai, então aí. Então, isso precisa... Eu abomino isso. Pastor Carlos. Quer colocar a mão onde não alcança. A verdade é essa. E é complicado. Não vai dar, não. É o famoso status, comprar aquilo que não pode para impressionar quem não entende. Eu tô lendo desperdiçando tudo. Eu tô lendo um livro Sabedoria Financeira e você disse que deixa às vezes tomar um cafezinho, tomar em casa. Eu prefiro. Almoço na rua nem pensar. Sabedoria Financeira, ele mostra a economia desse cafezinho ao longo de um tempo que ele traz de resultado para você. Viu, pastora? Viu? Não, mas não dá. Eu não vou todo dia no shopping, vai. Poxa, só de vez em quando. A gente nem tem tempo, né, pra fazer isso. Amo o cappuccino, amo. Só acertou, hein? Esse cappuccino. Quer parar de falar de café? Esse cappuccino se somar no final do mês dá mas eu não vou todo dia, não, gente. Eu sei, mas eu ia todo dia. Não é não, gente. Eu defendo. Ela não vai todo dia mesmo, não. Obrigada. O melhor remédio aí é essa questão, essa busca do equilíbrio para se organizar, aprender a guardar, aprender a se policiar, aprender a dominar. Às vezes, eu tinha um problema no início do meu casamento, que a minha esposa é maravilhosa em muitas áreas, mas ela era desprovida um pouco de matemática. Ela não conseguia olhar para cálculos. Eu disse, meu amor, tem que entender matemática. Um milionário, muito do esperto, falou para mim uma vez: quem domina o mundo é quem tem motivação em matemática. Se o indivíduo tem matemática, mas não tem motivação, ele está ruim. Mas se ele tem motivação e matemática, ele domina o planeta. Às vezes a questão de se enrolar financeiro é a pessoa não trabalha com cálculo. Ganha 1.000 e gasta 2.000. É uma pessoa que está comprovada. Mas ele parcelou em 10 vezes. Mas mesmo assim, mas ele parcelou outras coisas em 10 vezes também. Subdividir salário com aquelas 10 vezes, com a conta e tal. E às vezes esse colega aí, que mandou e-mail, ele precisa fazer a mulher dele entender matematicamente. Não adianta ficar explicando. Tem que pegar. O Machuani falou, né? Pega as contas, coloca lá o quanto paga e quanto eu recebo. Nós estamos falidos. Exatamente. Tem que informar matematicamente. Eu assisti uma reportagem que uma profissional na área de finanças doméstica, no seu comentário ela disse o seguinte, ela falou assim, olha, a questão não é trabalhar mais e ganhar mais. Então tem que ter 2 empregos, hoje essa crise aí, né, alternativas além do emprego fixo. Ela falou, a questão não é trabalhar mais, porque ela estava falando sobre essa crise aí, muito desemprego, essas questões aí que todos nós sabemos. Ela falou, a questão é se organizar, porque mesmo trabalhando mais e ganhando mais, se você não se organizar, você vai ficar enrolado de qualquer maneira. Então a questão, a princípio, cada caso é um caso, mas a princípio a questão não é o montante, né? A questão não é o muito. Se eu ganhasse 10.000, se eu ganhasse 15, se eu ganhasse 20. A questão também não é essa, somente. Claro, não vou aqui radicalizar. Você tem que viver com o que ganha. Salário mínimo hoje é complicado, né? Por isso que eu falei, existem casos e casos, mas a questão não é, se eu ganhasse 5, se eu ganhasse 10, vou trabalhar em 3 lugares que eu aí atinjo 10.000 reais, 12, 15, aí resolve o meu problema. Se não se organizar, não resolve. Ele vai gastar muito mais. Exemplo, se você fizer uma pesquisa de todas as pessoas ricas hoje, são pessoas que gastam o mínimo. Eu tenho amigos ricos que eles não
paga qualquer conta. Você sai com ele e eles são mesquinhos, por isso são ricos. Eu conheço um cara que tem uma Mercedes McLaren, tem um Porsche na garagem, mas é um cara altamente equilibrado. Ele só usa tudo de primeira, tudo de marca, mas ele tem uma economia, ele não esbanja, ele guarda, por isso ele prospera. Então, às vezes, quem não tem, às vezes gasta aquilo que não pode. Isso é o mais comum, é isso. É quem tem pouco gasta muito mais. Pessoal, eu estava precisando comprar uma geladeira. A Cláudia, essa aqui é desde quando casou e tal. Eu falei, filha, vamos comprar assim, espera um pouco. Mas mulher quando quer uma coisa, gente, mulher quando quer uma coisa e fica ali no teu ouvido, isso é mal de Cláudia? Meu amor, é mal de Cláudia, meu amor, e fica ali, eu falei, tá bom. Aí a geladeira, uma geladeira até simples, 10 de 1.600. 1.600 reais, 10 de 160. Puxa vida, que geladeira é essa? Fiquei, simples, né? Não era nem, não. Tem umas aí. Eu sei. Acho que meu sonho de consumo é o quê? Aquela do Cid deve ser, né? Aquela boa, frost free e tal. Eu não vou nem comentar. E aí, de tanto eu conversar, fui lá na loja, voltei, acabou que a geladeira saiu por R$950. Olha isso. Por quê? Você pensa no prazo, você pensa no juros, não, é 10 vezes, é 15 vezes sem juros, só que o juro já está embutido ali. Verdade. Vai pagar 2 geladeiras. E hoje, se você eu esperei 2 meses, consegui comprar à vista. Você, 2 parcelas já daria 300 e poucos reais. Então, assim, se tiver um pouquinho de paciência, de planejamento, hoje você consegue fazer as coisas com calma, sem dívida e em paz. E ela ficou mesmo em paz, que te chama de mão de vaca, Dani? Ela ficou em paz porque teve a geladeira, eu fiquei feliz. Porque ela parou de reclamar da geladeira? Parou de reclamar, que bom. Pastora Macione. O pastor... Amadeu. Pastor, desculpa, esqueci. O pastor Amadeu, ele falou da questão... A gente está falando do dízimo, né? E ele falou da questão de guardar. Sim. Né? E uma das coisas que quando eu quebrei os cartões, Deus colocou isso no meu coração. Além do que você entrega, você separa essa parte aqui, a parte. Deixa isso aí. Então, todo mês eu faço isso. Todo mês. Entrego o meu dízimo, separo aquela uma outra parte e deixo ali. Então, agora, nesse exato momento, aconteceu um fato, né? Vai acontecer um fato que eu abri, né? E eu falei... O tesouro, o baú do tesouro. Que maravilha! Tinha que ter uma vinheta pra isso aqui. A metade do que eu precisava tá aqui. Por causa de um pouquinho, pastores, um pouquinho que eu fui tirando. Eu já tenho a metade do que eu precisava. Exato. Do que eu preciso. Em sabedoria financeira, eles dizem o seguinte, que você precisa fazer como o pastor Paulo César disse. Se você pode ajuntar o dinheiro e ir lá negociar, melhor, gente. Muito melhor. Ele diz o seguinte, que os ricos, eles não compram nada a prazo. Por isso são ricos. Eu consegui negociar. Eles compram à vista e derrubam o preço. Não, o brasileiro tem outra característica do brasileiro. Ele vai regatear até o quê? Eu tô me sentindo quase uma Suíça já, hein? Ô Cid, a grande questão também é a ansiedade da compra. Eu vou usar essa expressão. A pessoa acha que aquela promoção nunca mais vai ter. Não vai voltar nunca mais. Não vai voltar nunca mais. Ou aquele preço é a última oportunidade. Parece que o mundo vai acabar agora. Boa. É a última oportunidade, tem que comprar. Mas é porque a mídia fala. Hoje é o último dia. Oportunidade, porque esse preço... E mulher adora nunca ouvir mais isso. você vai ver. Mulher ouve isso, ela fica desesperada. Ela entra em pânico. Minha área, não tem paciência. O pastor Paulo César foi muito feliz. A questão da... Claro que ele deu um outro exemplo aqui da questão do prazo e à vista. Sim. Mas às vezes você vê a promoção de um automóvel ou de um outro bem e o teu orçamento já está ali apertadinho. Você precisa controlar essa ansiedade e saber que outras promoções virão. Claro que sim. Preços baixos, outras oportunidades melhores às virão. Até melhor. Quer ver um exemplo claro disso? Aí Eu vou você nem falar fica da Black ansioso. Friday. Não, tem que comprar porque o preço aí, quando acaba... A mídia é muito forte. Não vou nem falar da Black Friday. Mas tem uma coisa que as pessoas não pensam muito, é o seguinte: ele deixa pra comprar os presentes de Natal e Ano Novo quando tá chegando perto. É tudo mais caro. Se você vai guardando dinheiro pra você compra aquilo que a pessoa quer, descobre o que a família quer, compra aquilo que a família quer e vai guardando dinheiro durante esse mês todo. Gente, quando acaba o Natal, no dia 27...
tá tudo pela metade do preço. Pela metade do no preço. dia 2 ou 3 do ano subsequente, tá tudo muito mais barato. Vamos fazer, eu não fiz isso ainda não, mas vou começar a fazer. Vamos fazer. Gente, não adianta a gente ficar se desesperando por causa de coisa. Porque na verdade você vai deixar. O meu abraço custa tanto. Gente, o presente é a presença. Eu sempre falo isso. E o pessoal fala que eu sou mão de vaca. Se você analisar, voltando àquele tema mídia, se você analisar as propagandas mais pro passado, é os imediatista comerciais, sempre. Elas eram mais lentas. Hoje parece que a sabedoria vai aumentando. Os locutores já entram. Meu amigo, 15 segundos só. 15 segundos. A pessoa fica louca dentro de casa. Entendeu? É a sua. Então fala com aqueles bem tradicionais. É a sua última chance. Vem economizar ainda hoje. Cid, nós sabemos que a questão do e-mail aqui, sim. que o dinheiro não é tudo. Nunca. Sabe, na vida de um relacionamento. Mas na ausência dele também, quando começa a faltar, começa a questão das responsabilidades, das contas, né? Se chega em casa a luz está cortada, se chega em casa tem 2 homens da SEDAI ou de algum outro lá cortando a água. Aí, às vezes não há amor, às vezes, que se sustente em cima dessas irresponsabilidades, em cima desse amontoado então parece que as coisas vão sufocando. A gente está trabalhando essas questões aqui, parece que a gente sai um pouco, mas não é pra tudo gente falar realmente desse equilíbrio, sabe? Desse planejamento que o casal precisa fazer para não incorrer nessas questões, num corte, às vezes num cartão. Quantos testemunhos aqui? Eu fui, tinha 2, 3, 4 cartões, eu já tive 6, hoje eu tenho 2, acho que tem que diminuir. Acho que esse 2 aí também já é um problema, porque às vezes você fica assim e tal, eu não consigo, o banco vai te dando, vai te aqui, ele chega na sua casa sem você pedir. É verdade. E aí vai, enfim, exato, e você então tem que rejeitar aquela oferta, saber até onde você alcança, se equilibrar, sentar, repensar realmente a sua vida, porque, volto a dizer, o dinheiro nesse caso aqui está atrapalhando, mas ele pode ser uma bênção quando ele é planejado, quando as coisas são feitas em concordância. Gente, faltam 8 minutos só pra gente encerrar o nosso debate, mas é uma coisa que a gente vai direcionar agora, exatamente essa questão do planejamento. Como nós já falamos tanto aqui do planejamento, o assunto já está praticamente esgotado, dessa questão do planejamento financeiro, mas presta bem atenção numa coisa, quando eu falei sobre o dízimo, é uma excelente oportunidade para você começar a aprender a separar o que é mais importante, separa o que é de Deus. Resolve primeiro. Tem um ouvinte que falou de uma forma muito diferente, mais abrangente dessa questão de primícia, muito mais do que a gente tocou aqui. Um ouvinte disse o seguinte, olha, é lá de São Gonçalo essa nossa ouvinte. Gente, quando meu esposo adoeceu, eu passei a ser a procuradora dele. Ele fez o quê? Me passou a orientação de que quando eu recebesse o dinheiro, tirasse o dízimo, antes de qualquer coisa. Que se eu fizesse uma compra, comprasse uma bala que fosse, antes de separar o dízimo já deixou de ser primícia e se torna o resto. E já tem 25 anos que meu esposo faleceu e eu continuo fazendo isso. Primeiro o dízimo antes de qualquer coisa. Essa é a primícia. O que sobra é o que eu gasto e tem dado muito bem pro gasto. É levar a sério a questão do dízimo. Aí tem gente que fala que dízimo é tabu. Não é tabu não, é princípio. Como já foi dito aqui. É princípio disso. Pastor. Em se tratando desse princípio, meu caro pastor Amadeu Vieira, o que conselho daria para esse homem? Já falamos sobre isso, mas só para enfatizar mais para esse homem que está ouvindo a gente agora. Conforme já dissemos, eu imagino que a esposa dele sofre a falta da liderança dele em casa. Eu imagino que falta nela essa coisa que está sobrando nele que ele não faz. Ele precisa dizer para a esposa textualmente o que é que está acontecendo, como já foi dito, pega as contas, coloca com relação ao que ganha. Direcionando para esse ponto, o que esse homem tem que fazer, mesmo que ela esteja contrariada, meu caro pastor Amadeu? Primeiro fazê-la entender matematicamente, dentro da lógica, essa necessidade de mudança, porque senão haverá uma ruptura nesse casal. Eu até estou fazendo um estudo que vai virar uma tese sobre a incompatibilidade ligada à área do divórcio. A maioria do divórcio em si é por conta de uma incompatibilidade física, porque um cresceu, outro se cuidou, o outro não cuidou. A incompatibilidade ela está em muitas quebras, né, de acordos,
na sociedade. Um cresce, outro não cresce. Não basta só ele saber, ele precisa desenvolvê-la, porque senão esse casal está fadado a ter outros problemas gravíssimos por conta desse pequeno probleminha aí, pequeno malzinho. Então, ele precisa sentar com ela, orientá-la, fazê-la crescer, chegar ao entendimento dele, ou ele chegar ao entendimento de um mentor financeiro, e aí ele vai dar certo não só nessa área, mas em todas as áreas da vida dele, como diz a pastora Marciones. Se ele tem um problema nessa área, automaticamente ele tem outros desequilíbrios em outras áreas. Pastora Marcione, esse caso, né, de seguir na mesma linha, esse caso mostra aqui pelo depoimento dos nossos ouvintes que não é um caso, ele falou da esposa que está passando essa dificuldade, esse marido falou da esposa, mas tem muitos depoimentos também de maridos falando disso, que também é desorganizado, que a esposa até tenta colocar a coisa dentro da regularidade, mas ele não consegue. Não é um problema das meninas apenas, as meninas só compram mais bolsa e mais sapato do que a gente. Mas nesse caso, ainda dirigindo essa questão, o que a senhora diria para esse rapaz aqui? Eu continuo dizendo, e a mesa foi muito forte em dizer isso, em todos falaram, eles precisam se comunicar. A falta da comunicação que está havendo nesse casamento pode haver. Aconteceu que a tese do pastor Amadeu, o problema que o pastor Paulo falou, gente, divórcio é muito sério e está acontecendo nos lares, principalmente onde não há comunicação. E esse é um lar aqui propício, infelizmente, desculpa encerrar dizendo isso, mas é um lar propício se não for resolvido isso a tempo, a vir a separação. Pastor Paulo. Eu daria um conselho a ele do seguinte, ele ter disposição, a mesma disposição que ele está tendo aqui de pontuar algumas questões. Quem é homem para pontuar e dizer onde a mulher está errando, tem que ser homem para construir também. Amém. E para apontar os caminhos de como vai ser feito. Boa. Então, usar os meios adequados para que essa relação se fortaleça, que é diálogo, como falamos no início aqui, procurar uma ajuda profissional, não esquecer disso, e oração. Esses seriam os meus conselhos. Isso também é um ato de amor, né? Isso também é um ato de amor. Pastor Carlos. Concordo com o que foi dito aqui. Eu acho que o aspecto aí, me parece que a outra pessoa tem uma personalidade muito forte, é uma pessoa de difícil, a princípio, de difícil trato, vamos dizer assim. Ou o marido é muito tranquilo, né? Ou tranquilo demais, né? Eu acho que a solução aqui, já que é ele que pontuou o problema, que antes dele procurar a esposa para conversar, de repente ele já tentou e a coisa vira uma discussão, quase agressão. Provavelmente pode ter sido isso que esteja acontecendo. Eu estou aqui cooperando. Mas que ele não desista, ele tem que falar. E a pastora até disse aqui em uma das falas dela, não sei se ela vai se recordar, que tem que ser uma conversa debaixo de uma unção. Tem que orar muito, falar, Senhor, dá direção, né? Verdade. Entendeu? Porque coisas espirituais também rodeiam, quebra todo mal, quebra o coração, né? As influências malignas, para que a coisa não se torne uma guerra agressiva, acabe até em tragédia, né? Também. Até em tragédia. Então, orar muito, eu falo para esse ouvinte, dobra o seu joelho, fala assim: Jesus, eu não sei como chegar, tô sem coragem de falar com ela, eu sei que eu tenho que tomar o primeiro passo, me ajuda, Jesus. É isso que eu tenho para dizer aqui. Amém. Marcela Bastos. Cid, nós perguntamos na pesquisa, você conhece alguma esposa que gasta tanto que não sobra dinheiro nem para o dízimo? A gente está encerrando por telefone com 79% dos ouvintes dizendo que conhecem no site. 65% deles também conhecem. Eu queria aqui fazer um destaque que muita gente no WhatsApp, agradecendo a Deus pelo tema, agradecendo a Deus a vida dos nossos debatedores, dizendo que Deus usou muito o debate de hoje para falar aos corações delas, e muita gente dizendo, olha, vou repensar a maneira como eu tenho utilizado os meus gastos. E vale sempre lembrar que Deus te dá a bênção. Agora, administrar a bênção, meu irmãozinho, já é com você. Deus não tem nada a ver com a bagunça que você faz. Fazer a bagunça e chamar a Deus para entrar no teu barco cheio de anzol, de rede, de arpão em cima do barco, ele tá tranquilo, mas você não. Administra o que Deus te deu. Gente, eu honro e respeito, obedeço o meu pai, mas eu não consigo nem olhar nos olhos dele. O amor é algo impensável para mim com relação a ele. Sabe por quê? Ele sempre foi muito ausente, ao mesmo tempo autoritário.
A honra bíblica aos pais tem a ver com amor? Quais os atos que comprovam que um filho honra um pai? É possível amar sem honrar? O amor é uma obrigação ou é um sentimento que se conquista? Como amar alguém que se torna impossível de ser amado? Qual é o segredo para se conviver com gente de temperamento difícil, hein? Este e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93. Agradecendo muito aqui a presença do meu querido pastor Paulo César Braga. Obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. É um prazer estar mais uma vez aqui com você. Quero deixar um abraço para você, para a Igreja Central lá em Nilópolis, para minha filha Lorena, que está me ouvindo, para o pessoal lá em Campo Grande também, que estão curtindo aqui no Face, lá na Zona Oeste. Deus abençoe a vida de todos aí. Pastora Marcione, obrigado pela presença, bênção. Também quero agradecer a todos os ouvintes, né, e da comunidade missionária Proclamai, e todo o povo abençoado do bairro de Paciência, que é um povo que Deus escolheu, e nós temos a certeza que grandes coisas Deus vai fazer naquele lugar. E Zona Oeste também vai ser conhecida ali pela glória que o Senhor irá se manifestar naquele lugar de maneira tremenda. Eu creio nisso. Concordamos com isso. Meu caro pastor Amadeu, obrigado pela presença, campeão. Eu que agradeço imensamente. Deus abençoe a todos e esperamos ver um bom resultado no meio do povo de Deus. E que volte outras vezes. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Sabe o que eu gostei? Porque ele tem um bom gosto, tem um cavanhaque igual o meu. Só falta ter o penteado igual agora. Não, melhor não, pastor. Não, o penteado igual o meu não é bom, não. Igual dá não, Cid. Doutora Marcione, quer dizer o quê? Não. Tô desligando o microfone dela a partir de agora. Pastor Carlos, obrigado, meu amigo. Obrigado pela presença. É sempre um prazer estar aqui. Foi muito bom esse debate. Quero mandar um abraço para a Igreja Batista Memorial em Irajá, a comunidade do Para Pedro, a minha esposa Joana, meus filhos João Pedro e Juliana, minha mãe, minha parentela, os pastores ali da região. Um abraço em todos. Pastor, por favor, nos leve a Deus em oração, a gente encerra o debate. Já chegou aqui a grandiosa, é muito enorme, 3,90 metros de altura, de talento, mas ela é menor do que eu, tem 1,5 metro de altura. Nossa querida Rosane Félix já começa aqui o pediu, tocou. Pastor, por favor. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Ó Senhor, como foi maravilhoso ouvir a tua voz através dos teus servos aqui, orientando, lendo textos bíblicos, e como foi bom saber que muitas pessoas foram abençoadas por ti através desse debate, Pai. Sê conosco, Senhor, vamos sair daqui melhores, porque todos nós precisamos repensar essa questão das finanças. Abençoe essa rádio, as igrejas aqui representadas hoje e os nossos queridos ouvintes, Pai. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.